Glória a Deus. Nós estamos no último domingo falando a respeito de gratidão e eu quero hoje trazer uma palavra que eu trago todo ano, falar a respeito dessa gratidão que nos traz prosperidade. Diga, a verdadeira gratidão me traz prosperidade. Agora profetiza, a verdadeira gratidão hoje me trará prosperidade. Em nome de Jesus. Amém? Gratidão. A gente usa uma frase aqui que é bem repetida e vai ser repetida para o resto das nossas vidas. A ingratidão é um desperdício, é o desperdício da graça, porque se a graça é o favor imerecido, nós não merecemos, mas vamos viver uma vida em gratidão, demonstrando, tendo reciprocidade ao que Deus fez, apesar de que nunca vamos poder pagar, vamos ser eternos devedores, mas nunca vamos poder pagar o que Ele fez. Nós vamos viver uma vida em ordem, fazendo isso. O apóstolo Paulo vai mais longe, a gente falou aqui alguns domingos atrás, que ele diz que a resposta para a graça na vida dele vai ser o trabalho. E o apóstolo Paulo chega a dizer que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos juntos, e isso é muito bom. Diga, a gratidão na minha vida me trará uma prosperidade verdadeira em nome de Jesus. Agora, como que a gente faz para manter o coração em gratidão? Nós praticamos um princípio que Deus faz o tempo todo na palavra. Diga, o memorial. Deus o tempo todo ensina os seus filhos a fazerem e erguerem memoriais, Marcelo. O tempo todo durante a palavra, parece que Deus está falando para eles, olha, vocês vão se lembrar, vocês vão levantar o altar, vocês vão fazer isso para que as pessoas nunca se esqueçam. É por isso que tem coisas que precisam ser repetidas, tem verdades que precisam ser faladas, precisam ser massificadas o tempo todo. Elas são óbvias, mas precisam ser repetidas. Elas são simples, mas não são simplórias. Diga, é simples, mas é poderoso para mudar a minha vida. Essas verdades, elas são coisas que muitas vezes o mundo e todo esse frenesi que nós estamos vivendo, eles tentam roubar de nós. E uma dessas verdades é a gratidão da lembrança. É trazer a lembrança, a palavra de Deus vai dizer, trazer a lembrança aquilo que me dá esperança. É o memorial. Os memoriais que Deus tem colocado nas nossas vidas para que nós possamos lembrar. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é o que a Bíblia ensina, não removam os marcos antigos. Hoje a gente está numa loucura, no anseio, todo mundo de trazer a novidade, né? Tem até uma música do Resgate que diz, será mesmo necessário corromper o santuário para trazer a novidade? Ou seja, todo mundo está querendo trazer a novidade e está acabando com as coisas verdadeiras, com aquilo que era simples, mas era poderoso nos nossos corações. Nós somos chamados não para pescar em aquário, mas para trazer a salvação para aqueles que querem. Não para aqueles que querem ser crentes evangélicos, porque de religião o mundo já está cheio. Mas para aqueles que querem ser verdadeiramente do Senhor Jesus. Sem frescura, sem nhenhenhé, sem blá blá blá, simplesmente servindo a Deus. Então, esses princípios que nós temos entendido, dos memoriais que Deus leva, sabe, um dia Jesus chega num homem, né, e esse homem está lá há 38 anos sofrendo, e aí Jesus fala, você quer sair daí? Ele fala, poxa, mas eu estou aqui, e eu tenho que pular dentro desse tanque, o anjo vem, move as águas, cura todo mundo, mas ninguém me joga lá, e ele começa a autocomiserar e fala um monte de coisa. Jesus fala, você quer ser curado? Pega a tua maca, levanta e anda. A Bíblia vai dizer que depois de um tempo esse cara é indagado, quem curou? Ele não sabia nem quem era que tinha curado. Ou seja, ele foi curado por causa de uma atitude. Jesus falou, para de reclamar, pega a tua maca e anda. Talvez você saia andando cambaleando, talvez você saia andando de mau jeito, e aí a falta de fé vai correr na sua orelha e fala, será que você foi curado mesmo? Talvez você saia andando sem esperança, mas conforme você for andando, você vai crescer e vai receber a bênção completa em nome de Jesus. O que precisa é que você tenha uma atitude, diga, eu preciso ter uma atitude. Agora, aquele cara sai, e qual que era o memorial dele? Pega a tua maca e leva. Eu imagino que aquele cara já tinha uma maca toda arriscada, com a marca do corpo dele ali, deitado todos aqueles anos. Eu imagino que já era uma marca, e toda vez que ele olhava para aquilo, mesmo quando ele estava andando perfeito, já estava curado, estava olhando para aquilo e falando, puxa vida, olha de onde eu vim, olha de onde Deus me tirou. Você pode fechar os seus olhos e lembrar de onde você veio agora? E conforme você vai lembrando do memorial que Deus falou para o povo de Israel fazer. Ele falou, quando vocês recomemorarem a Páscoa, masquem ervas amargas. Masquem ervas amargas. Sabe por quê? Não é porque eu quero que vocês sofram pro resto da vida. É que eu quero que vocês se lembrem de que um dia vocês tiveram que mascar isso e agora vocês são livres disso. Sabe quais são as nossas ervas amargas hoje? É a nossa cruz do dia a dia. Porque Jesus já levou a maior cruz. Agora, a gente só precisa comer as nossas ervas amargas, não porque a gente precisa sofrer, porque Ele se fez sofredor para que nós não precisássemos sofrer. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. É isso que a palavra diz.
Não é para a gente ficar autocomiserando, ou pagar a promessa na escadaria da Concórdia, ou bater nas costas com azorrague e sofrer por Jesus. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer que nós nos lembremos da erva amarga verdadeira que Ele mastigou por nós. E que nós tenhamos gratidão. Gratidão porque hoje nós não precisamos mais disso. Nós podemos crescer, podemos prosperar em tudo. Diga, eu posso prosperar em tudo. Essa foi a palavra que eu recebi quando o alvo foi enviado. Meu pastor da época falou, você está liberado para prosperar. E eu peguei com toda a força, falei, amém. Sabe por quê, querido? Porque nós não viemos de uma rachadura, nós não viemos de uma revoltinha com a igreja, nós não viemos de uma briga com pastores, nós viemos da obediência. Nós decidimos não só lembrar do passado, das coisas erradas, das ervas amargas que nós mastigamos, mas também lembrar de todas as coisas boas que Deus fez para nós e sermos gratos. E por causa dessa gratidão, a gente está chegando em lugares que a gente nem imaginava. Gratidão. Gratidão é a palavra. Gratidão é o que deve descrever um cristão verdadeiro. Tira tudo, irmão. Tira o arrepio, tira a unção, tira tudo que a gente busca. Isso é muito bom. A palavra de Deus diz para que nós busquemos com zelo os melhores dons. Tudo é muito bom. Mas se nós não tivermos um coração grato, não adianta. Não adianta fazer uma oração bonita na hora do almoço se você não é grato pela comida. Não adianta você consagrar o seu casamento se você não é grato pelo seu casamento. Não adianta você querer prosperidade na vida financeira se você não é grato pelo seu salário. Porque a gratidão é que faz a multiplicação. Lembre-se que quando Jesus foi multiplicar os pães, na verdade nem foi Ele que multiplicou. Ele falou, vocês vão alimentar o povo. E Ele faz uma oração. A primeira coisa que Ele faz, Ele não fala, eu quero multiplicar os pães e eu dou uma ordem nos pães para que eles se multipliquem. É isso que Ele faz? O que Ele faz? Eu sou grato e te dou graça, Senhor. E quando Ele entrega nas mãos dos discípulos, os discípulos têm uma ação, uma atitude debaixo de uma palavra de Deus, os cestos voltam multiplicados. Eles dão comida e a comida não acaba e os cestos voltam cheios. Ou seja, a gratidão é que liderou tudo. A gratidão em seguida de uma atitude. Diga, a gratidão seguida de atitude vai trazer prosperidade completa na minha vida em nome de Jesus. Agora, olhar para o espelho é difícil. Olhar para a janela é fácil. Tem um monte de gente que só olha para a janela. Ele só olha a grama do vizinho. A grama do vizinho é mais verde. Mas ele não olha para o espelho. Ele não olha para a própria imagem e começa a procurar. Ele procura o defeito em todo mundo, menos nele. Ele não começa a procurar o que eu preciso ser melhor para Jesus. Você lembra quando a gente começou a servir a Jesus? Quem lembra quando começou a servir Jesus aí? Quem faz muito tempo aí? Comecei a servir Jesus. Você lembra como que a gente era? O que eu preciso fazer agora? O que eu preciso mudar? O que eu preciso aprender agora? O que eu preciso consertar? O que eu preciso... Espírito Santo, me mostra o que eu preciso consertar. O Espírito Santo vem com aquela paciência, mostra pra gente que a gente precisa mudar, que a gente precisa consertar, coloca pessoas na nossa frente. E em todos esses memoriais, o Senhor o tempo todo ensinando que nós não devemos olhar para a janela, nós devemos olhar para o espelho, porque quem é de Jesus, para quem é de Jesus, fala, se eu sou de Jesus, a grama mais verde é a minha grama, não a do vizinho. A minha grama é mais verde. A minha grama é abençoada. Não porque eu sou melhor do que alguém, porque eu quero ficar me exibindo para alguém, mas porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Ou eu tenho ou não tenho. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Ou é balela. Ou eu estou batendo cartão numa igreja, numa congregação e visitando de final de semana por desencargo de consciência com medo de ir para o inferno. Não, eu quero Deus. E aí o Senhor vai ensinando e me ensinou durante todo o tempo da minha vida com isso. Eu sou muito grato a Deus porque tudo que a gente põe a mão hoje se torna ouro. Desde as pessoas que nós pegamos para cuidar, que do lixo vão para o luxo, até os bens materiais. A Bíblia fala que destas coisas os ímpios já correm atrás. Então essas coisas vão ter que correr atrás de nós. Nós vamos ter que ser um diferencial. E sabe, quando eu cheguei em Curitiba, a única vontade que eu tinha de servir era de servir a Deus com a minha família. Eu falei, Senhor, eu vou começar a minha vida aqui, eu vou consertar tudo que eu tiver que consertar. E o Senhor vai me abençoar, Senhor. Porque eu tive um pastor que me ensinou isso. Então eu comecei. E todas as coisas que nós colocamos nas mãos foram abençoadas e prosperaram. Quem deseja ter essa unção? Quem deseja colocar as mãos em tudo e prosperar? Você viu que o irmão aqui ganhou um carro? Ele ganhou um carro, né? Outro dia estava uma mulher que ganhou a casa, né? Aliás, toda hora tem esses testemunhos, né? Alguém aí ganhou um carro essa semana? Alguém aí ganhou uma casinha essa semana, não? Não, porque às vezes a gente não dá muito glória a Deus achando que é uma coisa normal. Está se tornando normal no nosso meio? Graças a Deus, a prosperidade está correndo atrás de nós, graças a Deus. Aí você olha a mulher que chegou toda sensual, sensualizando, mostrando o corpo. Daqui a pouco você vê a mulher toda bem vestida, toda bonita, aí a beleza dela já se torna a beleza real. Aí você olha o rostinho dela, ela está feliz, está alegre, com os olhos brilhando, porque a beleza dela agora não é aquela beleza do mundo, é a beleza de Jesus. O homem também, você vai vendo sendo transformado, melhora tudo, irmão, melhora a unha, melhora o cabelo, melhora tudo. É incrível, servir Jesus é demais. Melhora tudo. O povo é bonito, é gostoso estar no meio, é salutar,
é bom. Por isso existe um perigo da pessoa se convencer e não se converter. Se convencer que é bom, mas não se converter nos seus caminhos. E aí uma hora ela vai perder o que é bom. Então é necessário que a mudança não só aconteça na vida da bispa, que é minha esposa, mas a salvação individual, mas também aconteça na minha vida. Por quê? Porque isso não pode se tornar passado. E aí a gente vai vendo a prosperidade do Senhor entrando em tudo e multiplicando em todos os sentidos. E aí a gente olha hoje, dá uma olhada aí, irmão, para trás. A gente olha hoje todo mundo querendo. Não, o melhor não é o tamanho, o melhor não são as coisas materiais, o melhor é o espírito do alvo. É o espírito que foi criado aqui. É o espírito de mudança, de transformação, de sede, de um culto que ninguém dá um pio. E não é porque estão olhando o relógio esperando o fantástico, é porque querem a palavra, e tem sede, tem fome. O que Deus criou no nosso meio, o que Deus forjou no nosso meio. Trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança, gratidão. Você pode repetir comigo? Gratidão. Gratidão por tantas vezes que eu e minha esposa, a gente nem brigava, mas às vezes a gente estava cuidando de casais pesados, né? E a gente vinha, começava a brigar do nada, falava, por que a gente está brigando? Vamos orar, tirar esses capetas de cima da gente, e maldições, e demônios que estavam em cima do nosso casamento, e a gente rejeitando aquilo em nome de Jesus, e fugindo e correndo, e estruturando a nossa família no Senhor, simplesmente porque a gente queria servir ao Senhor, não foi para mostrar nada para ninguém. E as pessoas chegando na minha casa, e chegava uma hora que tinha que tirar os móveis porque não cabia mais gente, e a gente orando, Senhor, nos dá um lugar, Senhor. A gente não precisa de nada disso que eles têm não, mas a gente quer um lugar, olha o que a gente está fazendo. E a gente eu parar com a minha família lá no trânsito, lá que não era trânsito ainda, porque o trânsito agora é por causa da gente, você sabe disso, né? Lá em cima, lá no contorno, e falar, Senhor, olha aquele elefante branco, faz 7 anos que eu oro para o Senhor nos dar esse prédio. Eu nunca menti para ninguém que sua igreja, que nós temos uma igreja, eu sempre falei que é um barracão. Por favor, Senhor, dá uma piscadinha, resolve isso pra gente. E o pastor Fernando chegar durante a semana e falou, bispo, consegui o nome do dono. Eu já conheci o dono. E ele chegar e a gente começar a negociação, e a gente está aqui agora. Gratidão por todas as vezes, cara, que a gente chorou, de pais e mães vindo consertar a vida por causa dos filhos, porque no alvo sempre foi assim, os filhos se convertendo depois dos pais. E tudo isso virando, a gente sem nenhuma experiência no mercado imobiliário, nada, e Deus multiplicando tudo que a gente tinha. E as pessoas falando assim, não, o bispo é inexplicável, isso é coisa de Deus, não dá para explicar. A matemática de Deus é muito louca, a gente dava 1, voltava 10. Sempre foi assim. Até hoje, se a gente colocar no lápis, a gente não consegue dimensionar nada. Gratidão por todas as vezes que eu me lembrei do meu primeiro pastor, o pastor Walter. Eu estava passando na BR com o pastor Vitor essa semana, e ele falou, eu lembro quando o senhor parou aqui para chorar porque o pastor Walter tinha falecido. Eu falei, você estava comigo? Ele falou, tava. Bispo, você conta na igreja, você não lembrava que eu estava. Eu não lembrava mesmo. E aí eu parei para chorar. Pastor Walter, eu acho que eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhei com ele e eu era o assistente dele. Fazia tudo, desde lavar o tapete da esposa dele quando precisava, até vender na loja dele, nas empresas dele. Ele tinha empresas, era um empresário do ramo de marcenaria e tinha algumas casas. E um dia eu, como todo adolescente, falava para ele, nossa, você é rico, por que você não vende todos esses carros que você tem e compra uma BMW? E ele falava, mas Rafa, vai me levar para o mesmo lugar que esse aqui está me levando? Ele tinha um Fusquinha 59, foi a primeira remessa de Fusca a vir para o Brasil, dava seta, descia uma asinha assim do lado do Fusca, não sei se vocês já viram, bem antigo. E ele tinha um Opala lindo, que era um carro de garagem, todo mundo sempre dava ofertas incríveis daquele carro, e ele não vendia porque era o xodózinho dele, ele só viajava com aquele carro. E ele tinha as caminhonetes, eu lembro quando ele comprou a Pampa para trabalhar, lembra da Pampa? Ele comprou a Pampa e tinha as caminhonetes das empresas dele, que tinha que levar as fórmicas e os MDFs, etc. E eu trabalhava com ele naquilo, e um dia eu falei para ele, pastor, por que você... E eu lembro que tinha saído o Palio na época, e eu tava olhando aquele Palio e falando, cara, eu queria ter um carro desse. Ele falou, você vai ter, Rafa, isso aí vai ser de menos para você, é só você se manter no Senhor. Eu falei, pastor, como que foi sua vida? Você é hoje bem sucedido desse jeito, né? Como é que era? E ele era um pastor que era empresário, e foi para um bairro pobre da periferia de Campinas e começou um trabalho lá, e eu era um dos meninos que ia comer paçoquinha e que foi, e ele me batizou e minha família começou a se converter. Um homem simples, mas bem sucedido, uma família, um casamento abençoado e que tinha gratidão no coração, e começou a servir naquele bairro humilde e construíram a igrejinha, o barracãozinho da igrejinha pequena, porque eles não tinham nem coragem de pregar dízimo e oferta depois de ver tanta picaretagem, e ele sustentava aquilo no braço. E a gente ia, gente que não tinha futuro, crianças sem futuro, que eram abusadas, que tinham famílias destruídas. O amiguinho que me chamou para a igreja morreu assassinado, o outro que ia comigo também. Todo mundo morreu.
Eu lembro que eu fui trabalhar com ele e eu aprendia tanto com ele. E eu lembro que ele passava na rua e às vezes ele atravessava a rua, ele via uma moedinha no chão, ele pegava a moedinha e falava, com Deus é muito. E guardava. E eu ficava olhando ele era um velho bonito assim. Na época ele era velho pra mim, né? E ele tinha o cabelo branquinho, assim, um topetão. Hoje eu até tento deixar o topetão igual dele, assim. Tá ficando branco já. A esposa dele era uma mulher assim, bonita também, inglesa, com aquela cutis rosada e tudo mais. E ele era poliglota, né? Tinha morado em Israel, morado nos Estados Unidos. Ele tinha uma biblioteca na casa dele que tinha livros em hebraico, em aramaico e tudo mais. E eu dormia às vezes ele dormia na hora do almoço e eu ia com ele, eu dormia na biblioteca. E às vezes eu ficava lendo aqueles livros e eu ficava sonhando com aquilo. Às vezes eu ia fazer o serviço de banco dele e tudo mais. E essa conversa que eu tive no carro uma vez com ele, que eu estava indo cuidar de uma das casas dele dentro de um campus de uma universidade. E ele começou a profetizar sobre a minha vida e ele falou que eu ia ser bem sucedido se eu me mantivesse nos caminhos do Senhor. Deus ia me abençoar sobremaneira. E eu comecei a perguntar para ele algumas coisas. Ele falou, mas Rafa, eu não era. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada. Eu trabalhei muito para comprar uma Vespinha, que tinha aquelas botinhas a Vespa. Eu trabalhei muito para comprar uma Vespinha. E eu comecei a fazer faculdade com bolsa dentro de uma faculdade presbiteriana. E começou a fazer a faculdade e começou a trabalhar e investir naquilo. Foi para os Estados Unidos e todos os lugares que ele comprou, ele ia comprando um terreninho aqui. E ele usou essa expressão, ele falou, e todos os lugares eram a Sapolândia. Todos os lugares ruins que ele comprou viraram os lugares mais caros de Campinas. Foi um banco imobiliário a vida dele. Semana passada eu estava em Campinas, eu passei nos lugares, eu mostrei para minha família, ó, aqui é dele, aqui é dele, aqui é dele, aqui é dele. Não sei se é ainda, né? Não sei se a família vendeu ou não. E eu lembro que eu falava para ele, mas tudo que eu coloquei a mão virou bênção. O Senhor abençoou tudo porque eu servi ao Senhor. E se você servir ao Senhor, tudo que você colocar a mão vai ser bênção também. E nós estamos debaixo dessa unção. Tudo que a gente falou, tudo que a gente colocou a mão, tudo que a gente orou, a gente está aqui dentro de um sonho que nós oramos 7 anos. Tudo prosperou sobremaneira e a gente nunca correu atrás disso. Nós corremos atrás das coisas de Deus, gente. Na prosperidade de Deus, Deus não precisa nem aumentar o seu salário. Ele faz tudo abaixar com o seu salário. Você não está entendendo. A gente às vezes quer colocar Deus dentro da nossa matemática. A dele é muito maior, irmão. Coisas que a gente teve, assim, que a gente fez, e lugares que a gente foi, que a gente nunca imaginava. E que Deus deu tudo pra gente do melhor. E a gente não correu atrás. E o que o pastor Walter me ensinava, você precisa andar no Senhor porque os olhos dele vão estar atrás de você. A vida toda os olhos dele vai estar atrás de você. Ele não falou de religiosidade, irmão. Ele falou de um Deus que ia estar me acompanhando em tudo que eu fizesse. Tem gente que corre atrás das coisas naturais, gente, e não corre atrás das coisas espirituais, sendo que as coisas espirituais podem te dar as naturais a hora que Deus quiser. E é da vontade de Deus te prosperar. Deus quer te prosperar. E eu estava lembrando, eu quero te passar um vídeo antes de eu falar a respeito dessa palavra. Posso? Esse aqui é meu primeiro pastor, o homem que ensinou Jesus pra gente, ensinou o caminho, que batizou, ó. Tá aqui. Meu primeiro pastor, eu tenho a oportunidade, a honra de estar andando com ele agora nos 80 anos de sabedoria. Eu vou perguntar se ainda tem a carteira de habilitação. É mesmo. E olha como o Senhor conserva os dele. Olha como o pastor está com 80 anos, dirige, toca gado, cuida da criação, monta cavalo, faz tudo. Né, dona Clô? Essa vitalidade de servo de Deus, né? Glória a Deus. Já passou por algumas curas. Cura de câncer, o povo fala que não tem cura, pastor. Como é que é isso? 3? Para mim foram 3, né? 3? 3 cânceres. Então que o rei de Globo fala que não tem cura é mentira. Com Jesus tem, né? Mas eu fui lá no Valdomiro. Não. Ele não foi no Valdomiro, ele falou. Deixa uma mensagem para essa molecada que está entrando, começando a conhecer o caminho de Jesus agora, pastor. Está começando a entender. O caminho melhor que eu vou ensinar para vocês. E fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. E para você caminhar nesse caminho, vai ter sempre uma voz que aparece lá em Isaías, que vem atrás dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, firme-se nesse caminho e você vai receber, vai chegar lá na glória e passar pela porta da entrada celestial. Firme-se na palavra do Senhor, seja mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Fala um oi pro pessoal, dona Clô. Deus abençoe a todos e que realmente a vida com o Senhor seja frutífera, alegre
abundante, porque Ele é que nos dá a vida e a vitória. Amém. Gente, tá bem na divisa aqui, ó, da propriedade do vizinho com a propriedade do pastor Walter. Essa aqui é a grama do vizinho. É aquela nossa palavra, grama mais verde. E aquela ali é a grama do pastor Walter. Vai lá, papai. Passou a cerca. Passa do pastor Walter. Mas olha lá, ó. O dia que eu filmei isso, eu estava filmando porque eu perguntei para ele, como que da cerca para lá tá tudo seco e da cerca para cá tá tudo verde? Ele falou, lembra que a palavra de Deus manda você nunca plantar 2 sementes? Eu não uso transgênicos. Naquela conversa no carro aos 14 anos, ele falou para mim, você sabe que eu tenho um terreno também que eu comprei lá no Mato Grosso, lá no fim do mundo? Falei, ele falou, mas e o senhor não tem vontade de ir para lá? Ele falou, tenho, mas eu acho que já, porque os sem terra já invadiram tudo. E eu estava nesse terreno com ele, muitos anos depois, porque eles invadiram tudo, menos o terreno dele. E aí, ele estava me explicando que os bois do vizinho estavam se perdendo e tudo mais, e os deles estavam todo gordos, porque ele conversava com os bois e ele orava ao Senhor. E ele cuidava, e ele aprendeu a cuidar aos 80 e poucos anos. Tudo que ele colocava a mão prosperava, irmão. E eu estava lá com ele, e ele falando a respeito dessa palavra que ele mais repetia. Eu quero ler essa palavra com você hoje. Isaías capítulo 30, versículo 21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo, o caminho certo é este, andem nele. Há tanto tempo atrás, em Isaías, e o Senhor já estava falando a respeito de como o Espírito Santo iria falar conosco. Iria andar conosco, com os olhos dele gigantes atrás de nós, e com aquela voz que sempre nos fala, ei, tá errado, não vai por aí não. Quantas decisões que eu precisei tomar, e eu não sabia, era leigo. Às vezes a pessoa fala, nossa, o bispo é dotado de sabedoria. E não, tem um monte de coisa que a gente não sabe, irmão. Mas a gente depende dessa voz, desses olhos. E a gente fala, Senhor, a gente não sabe sobre isso, mas não deixa a gente fazer errado. E essa voz está sempre, não é esse o caminho, você precisa andar no caminho. Quem é de Deus, querido, ouve essa voz. Diga, eu preciso ser de Deus e ouvir a voz do Espírito. Vocês pegarão as suas imagens revestidas. Aqui ele está falando a respeito da idolatria que o povo de Israel deixou entrar, e Deus não reparte a glória dele com ninguém, ele odeia a idolatria. Vocês pegarão as suas imagens invertidas de prata, revestidas de prata, e os seus ídolos folheados a ouro, e os jogarão fora como se fossem coisas impuras. Sendo coisas impuras, vocês dirão a eles, fora daqui! Quando vocês espalharem as sementes, então quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva, e as colheitas serão boas. Haverá muito pasto para o gado, e os bois, os jumentos que vocês usam para arar os campos, comerão do melhor, da melhor ração, preparada, cuidadosamente misturada com sal. Quando chegar o dia em que o pastor Walter sabia do que ele estava falando, irmão. Quando chegar o dia em que os inimigos forem mortos, os seus inimigos forem mortos e as suas fortalezas destruídas, rios e riachos jorrarão de todos os morros, de todas as montanhas. Quando o Senhor tratar as feridas do seu povo e curar os seus ferimentos que ele mesmo causou, para castigar o seu povo, para ensinar o seu povo, a lua brilhará tanto como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte, como se num só dia brilhasse a luz de 7 dias. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ele está falando exatamente o que ele fez na vida do pastor, o que ele tem feito na minha vida e o que ele pode fazer na sua vida. E por que eu tenho que trazer todo ano essa palavra para você, querido? Porque eu fui forjado dentro disso. Eu estou dividindo aqui com você um tesouro que está dentro de mim. A palavra de Deus fala a respeito de entesourar a palavra dentro de você. Como esse homem entesourou princípios dentro de mim. Como esse homem entesourou fé dentro de mim. Eu andei com ele, eu caminhei com ele, eu vivi com ele. Eu conheci os defeitos dele, mas eu preferi olhar os acertos. Eu conheci todos os defeitos dele. Falta muito para eu chegar num homem que nem ele, igual a ele. Aprendi outras coisas que ele não aprendeu e que nos últimos dias de vida ele me abraçou e pediu ajuda. Uma simplicidade na lida com os filhos. Coisas que eu aprendi depois e ele reconheceu isso na minha vida. E você sabe que toda aquela biblioteca que eu dormia, ele tinha transferido para a fazenda. E quando eu olhei aquela biblioteca, ele falou, quando eu morrer você pode pegar a biblioteca para você. E aí quando ele morreu, a filha dele deu a biblioteca para outras pessoas, mas sobrou toda a parte da escrita
porque ele fez uma autobiografia e ele fez os estudos dele, toda a parte dos estudos dele estavam lá. E quando ela me mandou os estudos que eu fui ver, pasmem vocês, gente, os estudos eram estudos que falavam a respeito das revelações que nós temos hoje e que o Senhor já havia me mostrado e só estava confirmando. Coisas que a gente prega aqui como base nesse lugar, que eram estudos da vida inteira dele no hebraico e que o Senhor já tinha mostrado para a gente, confirmando tudo que ele ia fazer. E confirmando mais uma vez o que ele ia fazer hoje, quando o pastor César trouxe a respeito do rei Josafá. Eu quero ler 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E outra tradução diferente da que o pastor César leu, diz assim: E pela manhã cedo levantarão e sairão ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Aqui está o segredo, diga, aqui está o segredo. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Diga, se eu crer no meu Deus, eu terei segurança. Mas olha o que ele diz aqui, olha o segredo da minha vida e de tudo que aconteceu comigo. Mas crede nos seus profetas, nos seus profetas. Não é no profeta da internet, não é do profeta que profetiza só coisas boas, mas no profeta que briga, no profeta que exorta, no profeta que vive perto de vocês e mostra com a vida. Crede nos seus, não no de todo mundo. Crede nos seus profetas, e então vocês prosperarão. Eu criei no meu profeta, e eu tenho prosperado sobremaneira por causa do meu profeta. Mesmo quando a igreja fechou, a igrejinha dele fechou e eu fui para outras igrejas e eu roletei por todos os lugares e eu via e fui aprendendo com os erros e vendo gente ruim, eu lembrava dele porque ele era um referencial de retidão. E como é bom ser grato por ter tido um pastor assim, e eu falava para minha família, eu quero ser um pastor assim. Eu quero ser o pastor do cabelo branco, da sabedoria, mas da vida reta, que guardou, que combateu o bom combate, guardou a fé, terminou a carreira e que foi embora, mas foi embora deixando um legado. Talvez o pastor Walter achasse que o legado dele seria com os filhos, e não foi. Mas eu pude chegar na última época da vida dele e falar para ele, o legado que o Senhor deixou em mim está se multiplicando. Eu lembro quando eu mostrava a nossa igreja para ele, falava, olha o tanto de filhos na fé, olha o tanto de gente que a gente está batizando, e ele enchia o olho de lágrimas e falava, que coisa mais linda. E eu falava, olha, você investiu lá naquele bairro pobre, num menino que não tinha futuro, e olha o que aconteceu. A palavra de Deus não volta vazia, querido. Às vezes você fica, eu vou ganhar pessoas. Cara, dizem que teve um homem que ganhou um só filho na fé. O Billy Graham ganhou milhares, mas o cara que ganhou ele só ganhou ele. Às vezes a gente vai ganhar e cuidar de uma pessoa a vida inteira, às vezes vão ser várias pessoas. As células mostram bem isso, nos ensinam na prática. Hoje nós temos todo esse modelo de gestão, que é o modelo, que é um princípio, que é o modelo de Jetro, é bíblico. A gente não inventou nada, a gente só voltou ao original. Mas hoje está tão facilitado, o pastor Walter, com toda a sabedoria, o conhecimento que ele tinha em hebraico, o conhecimento da Bíblia. Eu lembro que eu comecei a falar no hebraico com ele, ele falou, rapaz, você estuda hebraico? Eu falei, não, eu tenho Strong. E aí eu mostrei o dicionário Strong para ele, apertava o botão, já saía direto no grego e no hebraico e no aramaico, na raiz. E ele falou, rapaz, eu falei, tá vendo, pastor, você estudou a vida inteira isso aí, eu só aperto o botão. Mas sabe, eu pude conversar com ele, eu lembro que a filha dele falou, cara, eu nunca vi o meu pai compenetrado tanto para ouvir alguém que ele ouviu você. Eu falei, porque eu conversei no hebraico com ele. E sabe o que eu quero dizer para você, querido? A gente está terminando o mês da gratidão, no ano de José, no ano da fidelidade, e da prosperidade de José. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Creia no seu Deus e você estará protegido. Mas creia nos seus profetas e você prosperará. É tão raro isso hoje. Está cada vez mais difícil. Está cada vez mais raro. Sabe, esse respeito que nós, graças a Deus, o pastor que me visitou essa semana, ele falava, o alvo tem uma cultura. Ele tem uma cultura porque nasceu assim. É gostoso. Eu não posso chegar para dar uma bronca dos meninos e eles ficarem revoltadinhos, rebeldinhos, porque eles têm pai. Que bom que é ter pai. Que bom que é levar bronca de quem quer que você cresça. Que bom que é ser ensinado. Como é bom poder ter cuidado, ser amado. Hoje nós temos milhares de pessoas, gente. Eu não consigo falar com todo mundo, mas essa cultura já se multiplicou. E tudo que a gente tem vivido aqui, gente, às vezes é uma palavra muito simples. Você não precisa da grande revelação. Você precisa tomar cuidado com o espírito grego que roda hoje. Porque você tem que ter a nova revelação do novo pastor, da nova conferência, do novo lançamento. Não tem nada a ver, querido. A palavra mais simples que o pastor Walter pregava aqui, você vai ter 2 olhos atrás de você, Rafael. O que era mais simples fez efeito na minha vida. Tem gente que faz faculdade, estuda, e chega uma pessoa que é empreendedora e tem uma unção de Deus em empreendedorismo e ela é milionária e a pessoa fica a vida inteira assalariada. Tem gente que, querido, entende que tem uma bênção de Deus e prospera em qualquer lugar que está. Mesmo porque José prosperou no Egito. Adão se quebrou no paraíso.
E José não prosperou no Egito por causa do Egito, ele prosperou por causa dele, querido. Onde ele estava, tudo prosperava. Sabe por quê? Porque a unção está sobre ele. E essa unção que eu trago em gratidão na minha vida, que está sobre mim, e eu sei, eu oro para fazer as coisas quando eu sei, e eu não fico orando. Às vezes o povo pensa que eu leva no misticismo, aí o bispo fica orando, não fico orando nada, eu só falo, Senhor, e aí? É assim ou não é? É ou não é? Tá. Eu sou muito da ação. E as coisas acontecem, sabe por quê? Porque existe uma bênção evidente de Deus sobre nós, Vitor. Existe uma bênção palpável de Deus sobre nós. Ninguém pode falar contra, porque contra frutos não há argumentos. E sabe por quê? Porque foi profetizado isso sobre a minha vida e nós estamos desde o começo profetizando isso sobre a sua vida. Nós estamos desde o começo profetizando isso sobre a sua vida. Deus cuida da gente com um detalhe. Eu estava em Israel e a gente estava perto do mar de Tiberíades, junto com um advogado muito querido, muito conhecido também. E eu lembro que o pastor Dinho é um homem muito bem localizado financeiramente também, um homem muito respeitado. E ele falou, querido, leva a Di para comer num restaurante que eu vou te indicar. Eu falei, tá bom, pastor. Só que eu não imaginei que o restaurante ia arrancar meu rim. Aí ele falou, eu falei, tá bom, pastor. Aí cheguei no pier, tava numa noite, né, quando eu tava indo, olha como Deus é cuidadoso, eu tava indo pro restaurante com a bispa de mãozinha dada, e eu tinha alguns dólares só guardados para passar o resto dos dias. Acho que faltavam uns 5 dias pra gente voltar pro Brasil, e eu tinha contadinho assim, né. Eu falei, mas dá pra gente comer no restaurante, né, não vai ser assim. E eu fui com a bispa todo felizinho, lá no restaurante. Aí teve um casal que falou, bispos. Aí eu falei, oi. Eles falaram, vocês nos permitem ter a companhia de vocês? Falei, claro, vamos lá, né? Eu vou num restaurante que o Dinho falou que ainda tá bom. Aí a gente sentou num restaurante, piano tocando, música tocando clássica, a gente olhou o mar da Galileia, a lua descendo, romântico, a bispa, ai, bonitinho, que coisa linda. Coisa linda, dá beijinho, dá bitoquinha, ai, que gostoso. Nossa, olha que Deus proporcionou pra gente. Aí o doutor falou pra mim, permita-me, por favor, doutor. Aí ele pediu uma comida, pediu outra, pediu um vinho, e eu... Bonito, né? Daqui a pouco veio um prato desse tamanho assim, ó, com carneiro, que eu nunca vi aquilo na minha vida, irmão. Pensa num negócio gostoso, dá água na boca até hoje. Um carneiro inteiro, cheio de ervas assim. Eu nunca comi um carneiro tão bom na minha vida. Israel, né, cara? Os caras são milenares nisso. Aí... a noite agradável e tudo mais, a bispa lá feliz, olhando a lua, eu falava, vai pra você. Chegou a conta. Irmão, eu lembro que o infeliz do garçom, ele botou na minha frente, em vez de botar na frente do doutor, ele botou na minha frente a conta. E eu abri, quando eu abri, eu tive assim, cólica renal. Comecei a segurar no semblante, igual quando você tá com dor de barriga, assim. Orei pra cara da bispa, a bispa toda felizinha. Aí ela viu que eu não tava muito bem e começou a fazer assim. Aí eu olhei pra ela. E eu aqui, né? Espírito Santo, me ajuda. Daqui a pouco a bispa puxou assim a conta. Aí ela abriu e fez... Gente, sem brincadeira, era um pouquinho mais do que todo o dinheiro que eu tinha para passar os restos do dia. Os restos dos dias. A oração foi forte. Aí a bispa olhou pra minha cara, ficou um silêncio, né? A gente muito bem, muito artista, assim, segurando o semblante, ninguém percebeu nada. O doutor falou assim, bispo, eu tô tão feliz que vocês nos concederam a honra dessa companhia. O senhor me permite abençoar vocês e pagar a conta? Eu falei, claro, querido. Claro, querido. Por dentro eu tava... Ai, que obrigado, Jesus! Gente, eu posso dizer para vocês que o Senhor sempre cuidou da gente mesmo. Em todos os sentidos. E a gente só tem a agradecer por tudo, porque tudo que o mundo corre atrás é de ter. Nós estamos correndo atrás de ser. Ser é muito mais do que ter. Nós estamos sendo de Deus. Nós estamos cumprindo o chamado aqui na terra, numa vida passageira, que é rápida, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Mas a gente pode viver em gratidão e prosperidade, simplesmente por praticar, por ter um coração grato a Deus por tudo. Tudo que veio na nossa vida e que vem na nossa vida, que são coisas, a gente não buscou.
mas a gente buscou ter uma vida agradável ao Senhor. Até hoje nós fazemos a mesma oração, que o culto seja agradável ao Senhor. Até hoje os nossos filhos oram assim, e a gente fala: Senhor, que exista transformação e mudança na vida das pessoas, que os teus anjos tragam as pessoas ao culto, que elas sejam transformadas. A gente continua correndo atrás das mesmas coisas. Eu continuo com a mesma alegria de ver o batismo e de ver cada uma pessoa. Hoje tem um monte de gente que batiza, hoje eu nem estou mais batizando, eu estou deixando os pastores batizarem, porque é tanta gente. Mas a alegria que nós temos em cada um que se batiza, em cada pessoa que se batiza, em cada pessoa que está se convertendo, que está sendo transformada, que está tendo experiência com o Espírito Santo, que está vivendo essa vida em abundância, que ele disse, que está aprendendo que esses olhões gigantes estão atrás deles todos os dias e podem abençoar eles todos os dias, porque o nosso refúgio está no Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso refúgio, é nele que nós descansamos, é para Ele que nós corremos. A gratidão que nós temos de ver tudo acontecendo porque a gente decidiu ser grato. O Salmo vai dizer, o Salmo 50 do capítulo 23 vai dizer: quem me oferece a sua gratidão como um sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Já pensou? Gratidão é um sacrifício. Ele está dizendo, você não vai ser só grato, você vai oferecer a gratidão como sacrifício. Ou seja, você vai ter gratidão até onde ninguém tem gratidão, e você vai se sacrificar para ter o que ninguém tem, Marcelo. Você vai ter gratidão na hora da angústia, na hora da correria, na hora da dificuldade, mas você vai ter gratidão pelo todo da sua vida. E quem me oferece a gratidão como um sacrifício, vai ter a salvação e vai ser abençoado. O pastor Walter estava ali, eu estava mostrando a grama dele, que é mais verde do que de tudo, no exato lugar onde ele falava há tantos anos para mim, e eu vendo toda a bênção na vida dele, e eu dizendo: Senhor, faz isso na minha vida também, e que eu possa fazer na vida de outras pessoas também. Eu fui um menino num bairro improvável que um pastor foi buscar, e Deus me mandou para Curitiba num bairro improvável, e que eu vim buscar várias pessoas, e eu lembro da palavra dele: leva esse povo a atravessar o Jordão, e que hoje estão atravessando o Jordão e sendo abençoados. Tudo porque a gente decidiu ter gratidão, e ter gratidão por seus pastores, ter gratidão por seus líderes, ter gratidão de ser cuidado. Gente, não existe mais isso. Sabe o que eu fico triste, Yuri? Quando tem gente que vai dar um rolê por fora e volta arrebentado. Volta arrebentado porque vê que lá não é como cá. Vê que por aí isso está raro. Só que aí quando ela volta, ela não vai mais ter o mesmo lugar. E muitas vezes ela se perde, não consegue permanecer. Por quê? Porque ela desperdiçou a graça que ela tinha. Querido, nenhum de nós que estamos aqui merecíamos nada. Nós não merecíamos ser escolhidos para estar aqui, não merecíamos estar ouvindo essa palavra, não merecíamos esse amor do Senhor nos separando como pessoas diferentes, como referenciais, como mananciais de bênção, como pessoas escolhidas para prosperar e para serem liberados para prosperar em todas as coisas. Eu não merecia, você merecia? Então eu não posso desperdiçar mais essa graça na minha vida. Eu tenho que me levantar, me colocar de pé e falar para Deus: Deus, eu vou te servir para o resto da minha vida em gratidão, eu vou apresentar o meu trabalho como gratidão, eu não vou ser um murmurador. Há quem diga que se a gratidão é adoração a Deus, a murmuração é adoração ao diabo. Eu vou levantar em gratidão na minha vida, eu vou consertar o que eu tenho que consertar. Olha, o bispo está ensinando com a vida dele, então eu vou levantar. Querido, faz o que a gente está falando para você ver se não dá certo. Prova. Eu não estou aqui te oferecendo o que eu não vivo, não, eu estou te oferecendo o que eu vivo. Provai a Deus e vede que é bom. Prova para você ver se você não vai prosperar em todas as áreas. Prova, começa a consertar a sua vida nos mínimos detalhes. Começa a regrar a sua vida, a entrar em ordem, fazer a sua vida entrar em ordem. Creia no seu Deus, Ele vai te proteger, mas creia nos seus profetas. Tem os seus profetas, não dos outros. Tem os seus profetas, não a lá vão ter. Tem os seus profetas, não os da internet. Tem os seus profetas, então vocês prosperarão. Deus quer fazer isso. O problema é que todo mundo está distraído, indo para tudo quanto é lado e perdendo o melhor da casa. Mas você foi liberado para prosperar debaixo dessa palavra em nome de Jesus. Você está liberado para prosperar, está liberado para ter gratidão, está liberado para provar muito mais do que eu, e para que isso se multiplique nos nossos filhos e eles sejam cada vez melhores e vocês sejam melhores do que nós em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Então se coloca de pé.